Outro sinal que Jesus diz: haveria pestes em vários lugares. Nos anos 541 e 542, a peste negra foi uma epidemia que devastou o Império Bizantino. Estima-se que 50 milhões de pessoas morreram, ou 40% da população europeia. 1346 a 1350 houve uma outra peste negra. A pandemia de peste bubônica dizimou 75 milhões de pessoas aproximadamente, 1/3 da população da época. E aqui na imagem é um movimento religioso, místico, que surgiu em relação à peste, ao desespero. 1918, a gripe espanhola. Foi uma pandemia do vírus H1N1 influenza e que se espalhou por quase todo o mundo. 500 milhões de pessoas foram infectadas e aproximadamente 75 milhões morreram. Gripe asiática, 1957, 2 milhões de pessoas morreram. A AIDS surgiu em 1960, já matou mais de 30 milhões e hoje tem 35 milhões de pessoas infectadas. Varíola, 1974, 15 mil pessoas. Cólera, entre os anos 2008 e 2009, no Zimbábue, matou 4.300 pessoas, 98 mil casos registrados. Gripe suína, essa a gente lembra. A gripe A começou no México, entre 120 mil a 400 mil pessoas. Ebola, esse está mais recente ainda. Em março de 2014, a Organização Mundial de Saúde informou um grande surto de ebola na Guiné, na África. Até o dia 16 de novembro de 2014, foram 15 mil casos e 5.700 mortes. É a segunda vez que ocorre uma epidemia de ebola nos últimos 15 anos. Da outra vez também morreram mais ou menos 5 mil pessoas. E uma praga, que uma peste que muitos de nós conhecem de perto. Existem mais de 200 tipos de câncer que podem se desenvolver em qualquer pessoa, não importando sexo, raça ou idade. Ela pode se manifestar a qualquer momento, em qualquer parte do corpo. Em sua grande maioria, suas derivações têm diferentes causas, sintomas e tratamentos. É uma peste. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, todo ano morrem de câncer 8 milhões de pessoas. Outro sinal. Sinais do céu. Bom, aí o texto se limita a dizer que haverá acontecimentos terríveis e grandes sinais provenientes do céu. Nós não sabemos o que isso significa. A palavra sinal é usada na Bíblia como algo espantoso ou mesmo um milagre. Alguns têm relacionado a meteoros, que apareceu recentemente lá na Rússia, aparecimento de OVNIs e as luas de sangue. Ultimamente tem se falado muito sobre isso, das luas de sangue. Tem muito, em relação a isso, muito charlatanismo, tem muita coisa produzida, mas tem bastante coisa sem explicação. E alguns usam, inclusive, para dizer que o diabo usaria disso para enganar as pessoas, né? Mas é especulação. As luas de sangue está bastante em voga hoje, mas tem furos nessa profecia aí.
Essa ideia das luas que vão se manifestar durante tem alguns furos aí que não dá nem para a gente poder entrar. Alguns estão dizendo que agora é o fim mesmo, porque Jesus disse que a lua se tornará em sangue. Mas tem furos nessas profecias aí que está bombando na internet. E essa é forte. Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte. Vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. Irmãos, na ideia de um evangelho que está aí hoje, isso aqui não faz parte. A ideia do dinheiro e saúde em nome de Jesus, você não vê isso aqui. Jesus disse em João, capítulo 15, versículos 18 a 20: se o mundo os odeia, tenham em mente que antes odiou a mim. Se vocês pertencessem ao mundo, o mundo, os amaria como se fossem dele. Todavia, vocês não são do mundo, mas eu os escolhi tirando-os do mundo, por isso o mundo os odeia. Lembrem-se das palavras que eu lhes disse: nenhum escravo é maior do que o seu senhor. Se me perseguirem, também perseguirão a vocês. O que isso tem a ver com essa proximidade de igreja e mundo que a gente vê hoje? Evangelho e mundo tão parecido. A história verdadeira, da verdadeira igreja, é feita de perseguição. No início, a gente já vê Estevão sendo apedrejado. E a história dos apóstolos? A Bíblia não mostra, não relata a morte deles. Mas a história diz de cada um deles. Tiago foi decapitado. Tomé foi morto por uma lança. Mateus foi morto à espada. Tiago, irmão de Jesus, foi atirado do pináculo do templo. Bartolomeu, Natanael, foi chicoteado até a morte. André foi crucificado. Tomé foi morto por uma lança. Matias foi apedrejado e depois decapitado. Matias, a única coisa que a gente sabe é que ele foi sorteado lá, ninguém sabe mais nada, mas foi apedrejado e depois decapitado. João ficou preso em Pátimos. Esse não morreu, foi lançado. A história diz que numa grande tigela com óleo fervendo. E depois ele morreu velho em Éfeso. Segundo Eusébio, que foi bispo de Cesareia, Pedro foi crucificado em Roma de cabeça para baixo porque ele pediu. Paulo, acredita-se que quando a perseguição levantada contra os cristãos por Nero no ano 64, sob o pretexto do que os cristãos haviam colocado fogo em Roma, Paulo e Pedro selaram a verdade com o seu sangue, este último sendo crucificado de cabeça para baixo e o primeiro sendo decapitado entre os anos 64 e 65. O historiador romano Tácito, falando da morte dos cristãos naquela época, romano, não tem nada a ver com cristão, em suas mortes eles foram feitos objetos de esporte, pois foram amarrados nos esconderijos das bestas selvagens e feitos em pedaços por cães, ou cravados em cruzes, ou incendiados, e ao fim do dia eram queimados para servirem de luz noturna. E aqui uma pintura de alguns séculos retratando isso. O clímax da perseguição se deu sob o governo de Diocleciano e Galério, no final do século III, início do século IV. O Coliseu, que hoje é ponto turístico. E aqui a gente vê uma pintura muito conhecida, creio que vocês já viram, dos cristãos orando antes de serem comidos por leões. E lá ao fundo, depois eles crucificavam e tacavam fogo. As perseguições continuaram em alguns países. Houve depois a oficialização da fé cristã em Constantino, e aí parou a perseguição. Parou a perseguição e aí veio a enxurrada de heresias que hoje permeia a igreja. Tertuliano disse assim: o sangue dos mártires é a semente da igreja.
A igreja cresce quando tem perseguição. Quando não tem, ela se mistura. A gente está vendo isso hoje. A história vai mostrar que, séculos depois, na tentativa de voltarem às Escrituras, muitos irmãos foram mortos pela Igreja Católica Romana. E aqui a gente vê alguns desses homens, porque queriam voltar para a palavra. Só isso. John Huss morreu numa fogueira louvando o Senhor. John Wycliffe morreu velho, mas porque ele queria que as pessoas tivessem acesso à Bíblia. Trataram de heresia, tiraram ele do túmulo e jogaram suas cinzas no rio. Era um herege porque ele queria que as pessoas tivessem acesso à palavra. Nos séculos 14, 15 e 16, esses homens foram usados, cada um no seu período, por Deus. E foi nesse período que a Inquisição, ou a Santa Inquisição, um tribunal religioso criado pela Igreja Católica Romana, para condenar todos aqueles que eram contra os dogmas pregados por ela, fez grande perseguição contra os cristãos. Aqui uma pintura famosa de Lutero, que queria que a igreja voltasse à palavra, mas ela não quis. Lutero vai diante do rei Carlos V e do clero. Vai morrer. Se não houve na soberania de Deus, ele não permitiu que isso acontecesse. E a fala dele, naquele dia, quando eles falaram assim, ou você se retrata do que você disse, ou você vai morrer. Ele diz assim: a menos que se me convença por testemunho da Escritura, ou por razões evidentes, posto que não creio no Papa, nem nos concílios somente, já que está claro que eles têm se equivocado com frequência e têm se contradito entre eles mesmos, estou acorrentado pelos textos das Escrituras, que tenho citado, e a minha consciência é uma escrava da palavra de Deus. Não posso, nem quero me retratar em nada, porque não é seguro nem honesto atuar contra a própria consciência. Que Deus me ajude, amém. Diante da morte, isso é evangelho. Não é o que está acontecendo aí, onde o mundo entrou na igreja. Muitos creram naquela época nos pilares, só a Bíblia. Vocês vão dar crédito para o pastor, para o padre, papa? Não, só para a palavra. Nós somos salvos pela graça. Ninguém pode ser salvo se não for pela graça. Não existem sacramentos que salvem ninguém. Não existem práticas que salvem ninguém. Só a fé, que é dom de Deus. A glória é só de Deus. Só a Escritura. Muitos foram. Aí alguns retratos do que se fazia com os hereges. E aqui uma sala e uma catedral na Alemanha. Isso acabou, irmãos? Não. Aqui é Voz dos Mártires e Portas Abertas. 2 sites, você vai lá e vê. E entra nos vídeos e prepara para ver o que tem lá. O que tem irmãos morrendo hoje, do mesmo jeito que aquelas fotos ali. E a gente vê por pouca coisa, a gente negando a Cristo. Aqui as áreas do mundo onde há perseguição a cristãos hoje. Aqui os países onde tem perseguição hoje. E aqui o testemunho de um irmão desse país, da Somália. 1 year ago, this Muslim convert to Christianity was awakened in his home by Al-Shabaab soldiers. We agreed to protect his identity and give him a different name, Abdi. They ransacked my house, searched my bag, and found several pages from a Bible.
They had crosses on them. Abdi was taken away, imprisoned, and tortured. Tell me what they then did to you and what they said to you. I was blindfolded, and they put me in a dark, underground cell. They beat me up with a wooden baton. They wanted to know where I got the Bible pages, and if I knew of any others like me. When they finally took the blindfold off, I noticed 3 dead bodies in the room. They placed them there just to frighten me. His torturers said they were going to kill him. The guards thought they had locked our cell door, but it wasn't locked. We opened it, ran to the wall, and started climbing. The guards opened fire on us. Bullets killed one of my cellmates, but the other prisoner and I jumped over the wall. Reunited with his family, Abdi is now living in a safe place. He says he still suffers physical pain from the torture he endured. Spiritually, he feels closer to God. I was happy to go through all this because now I'm stronger spiritually. People prayed for me to escape. Their prayers are what saved my life. I was happy. Fui feliz por sofrer isso. Quem disse isso em Atos? Prenderam, mandaram eles calar a boca. Falou assim, ó, importa antes obedecer a Deus do que aos homens. Eles não amaram mais a sua vida. E nós, irmãos? Em 2013, cerca de 100 milhões de cristãos em todo o mundo sofreram perseguição por sua fé. Em todo o mundo, em torno de 400 cristãos morrem por dia por causa da sua fé em Cristo. Está aí, toda hora na Globo aparece isso. A gente que gosta de entretenimento, assistir jornal, todo dia aparece isso na Globo.